Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Pessoal, meu nome é Henrique, sou gestor aqui da IT Sistemas e quero conversar com vocês hoje essa pergunta que muitas pessoas têm me feito nesse último ano. É possível construir um SaaS com o Lovable? Com o Lovable, com o Cloud, com o SOA Base 44? Pessoal, vou falar da minha experiência com vocês com o Lovable e eu quero falar algo aqui nesse vídeo que eu não vi em outros vídeos no YouTube. Então peço que você fique comigo aqui. Se você gostar desse conteúdo, no final você só dá um like lá e se inscreve no canal. E se vocês gostarem desse conteúdo que eu vou começar a falar aqui agora, a gente continua gravando conteúdos disso aí. Primeiro passo, pessoal, é sim e não. Por que sim e não? Vai depender do que você quer construir, tá? Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês o conceito primeiro. Eu tenho uma empresa de software, tá? Eu sou revenda de software, então eu trabalho com isso há 15 anos. Então a gente pega aquele software de caixinha, aquele software pronto, e eu instalo na loja de roupa, eu instalo no restaurante, eu instalo no mercado. Então a gente atende esse segmento já, eu já trabalho assim. E pessoal, a gente já tinha ideias, né? O cliente, a gente via as dificuldades do cliente, porque o software de caixinha, ele às vezes é amarrado num sentido, ele faz o básico, ele faz o fluxo de caixa, ele faz isso, faz aquilo, mas cada cliente tem a sua peculiaridade ali e quer fazer algo diferente. Só que a gente sabe que o custo de desenvolvimento ele é muito grande, o programador tem que parar um tempo, tem que desenvolver e tudo mais, então isso gera um tempo e é dificultoso e caro, tá? E aí, com a chegada da IA e a chegada dessas ferramentas, isso abriu uma brecha muito grande para a gente. Então, assim, eu comecei até alguns clientes saírem da base, porque, ah, não, o meu sobrinho, o fulano, fez um negócio para mim aqui e está me ajudando mais que o sistema. Aquele cliente que usava o sistema, usava às vezes mínimo do sistema. Então, para você que vende sistema já, eu já te alerto a isso, a você colocar o sistema no cliente e tentar fazer que ele use o sistema, assim, e não um módulo, dois módulos do sistema. Senão, se aparecer um outro que resolve uma dor dele melhor, então ele vai usar. Então, pessoal, a primeira parte que eu falo, por que sim e não? Porque vai depender qual dor você resolve. Então, quando eu conheci o Lovo, pessoal, ano passado, foi assim, um achado da minha vida, porque resolveu para mim um gargalo que eu tinha ideias, mas eu não tinha execução do programador, né? Por caro e por, às vezes, vou gastar R$ 10.000 para testar uma ideia. Então, hoje, com essas ferramentas, você gasta muito menos que isso, tá? E você consegue gerar uma ideia. Então, eu comecei a construir todas as ideias que estavam na minha cabeça. E gastei crédito, tá? Gastei crédito porque o Lobo funciona através de crédito, né? Então, vamos supor, você tem lá, você compra os créditos na plataforma, você tem os planos do Lobo lá. E eu vou falar, pessoal, de Lobo, tá, hoje. Então, se você usa cloud, alguma coisa assim, talvez a ideia, o conceito funcione para você, mas eu estou usando o Lobo porque é a plataforma que eu tenho mais usado hoje. Então, o Lobo você compra o crédito lá. Hoje o crédito sai na média de 1,60 por crédito lá, tá? Então, assim, hoje, pessoal, depois de um ano já construindo, eu consigo criar um sistema hoje inicial básico, vamos botar assim, básico, tá? Inicial com 100 créditos. Então, eu consigo entregar aquele MVP para o cliente ali, para o cliente já começar a usar um pouquinho, e aí ele vai me pedindo algumas modificações. Então, a gente faz isso aqui, se você multiplicar por 1,60, você gasta aqui na faixa de R$ 160, né? Então, R$ 160 você constrói uma coisa inicial ali. R$ 160 é muito, é pouco? Depende. Depende do seu tipo de negócio, depende do que você está fazendo, depende do que você vai construir. Então eu construo esse MVP que a gente fala para o cliente testa, pô, gostei, eu queria trocar essa tela, queria mudar esse botão, e aí você consegue, isso que é a mágica do negócio, você consegue fazer isso através disso. Então, no início eu comecei a construir, e aí eu acabei me perdendo e não estava vendendo nada, estava gastando dinheiro. Falei, não, cara, eu preciso resolver uma dor. Eu fiz uma coisa, como eu tenho uma empresa, eu falei assim, cara, eu vou resolver dores que eu tenho aqui dentro. Então eu pagava ferramentas, né? Eu pagava algumas ferramentas e eu fiz, cara, será que eu consigo construir essa ferramenta aqui para poder usar? E eu comecei a construir. Consegui construir uma ferramenta que tinha de ticket aqui. Já economizei um dinheiro. E aí eu tinha um CRM junto com cobranças aqui que eu pedi há anos pedindo para eles mudarem algumas coisas, há anos pedindo, e eles não faziam. Não sei porquê, eu sei que o custo programador e tudo mais, às vezes, tipo assim, não vai mudar uma coisa só para mim. Você tem que entender que o SaaS, o cara não vai mudar um negócio, um botão só porque você quer. Então, tem que ser um negócio que vai agregar para todo mundo. Então, o que eu fiz? Através disso, eu comecei a construir essa ferramenta. E eu comecei a resolver uma dor minha aqui. E aquela dor foi tão forte resolvendo, que eu falei, pô, se eu trabalho assim, existem outras empresas no Brasil com a mesma dor, será que eles não querem usar esse sistema? E aí, pessoal, eu comecei a oferecer. E eu começar a oferecer, muitas pessoas quiseram. E aí eu comecei a colocar pessoas lá dentro. E aí, pessoal, eu comecei a bater, eu comecei a pesquisar, porque eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor. Só que aí eu comecei a passar por algumas coisas. Tipo, será que isso tem segurança? Será que a pessoa vai colocar os dados aqui? Como é que vai ficar? E eu comecei a me interessar e estudar mais.
Então, assim, por que que eu sempre falo? É possível construir? Sim e não, depende do que você quer fazer. Você quer fazer um programinha para sua avó, para sua tia, para sua mãe, igual eu fiz para meu pai, fiz para fulano, coisa simples para resolver um probleminha que ele tinha ali. Beleza, você coloca lá, ele vai usar, não tem tanto risco, tanta informação de segurança e tudo mais, mas à medida que você vai crescendo, você precisa ter, entender um pouquinho mais, pesquisar e tudo mais, para você ter segurança, pessoal. Eu entendo assim, os programadores podem até vir cá me bater, mas tipo assim, os caras invadem a NASA. Então, um programinha seu feito em Vibe Code é difícil falar que vai ser 100% seguro, tá? Mas você tem algumas ferramentas que você usa, que eu já uso hoje, você pode blindar algumas coisas, testar algumas coisas, autenticação 2 fatores. Quando eu criei os primeiros, a senha que você podia criar era um 2, 3, 4, 5, 6. Então você criava uma senha 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, foi mudando alguma coisa. Hoje, pessoal, qualquer vídeo que vocês verem na internet, a pessoa fala essa estrutura. Você cria no Lovable, né? O interessante, você cria no Lovable, joga pro GitHub. Henrique, eu não sei nada disso aqui, não. Beleza? Se você não sabe, comenta aqui embaixo. Assim, que eu sou iniciante, eu queria construir, porque a gente vai modelando aqui. Quem tá vendo o vídeo, a gente consegue gravar vídeos para os dois públicos, tá? Pro GitHub e você coloca no Supabase. Supabase é o banco de dados, onde vai guardar as informações dos seus clientes, os dados, os nomes e tudo mais. O Lobo é a ferramenta que vai construir. Aqui no canto aqui pode ser o Cloud, pode ser o Cursor, pode ser outro, né? No caso a gente está falando de Lobo, o GitHub e o Supabase, que é o banco de dados. E eu, pessoal, construí dessa forma, eu coloquei no Lovable e eu coloquei no GitHub, só que, como eu não tenho conhecimento, eu deixei no Cloud. O Cloud é o terror da pessoal. O que é o Cloud? O Cloud não é o Cloud Code, tá? É o Cloud, na verdade. O Cloud do Lovable. O Cloud do Lovable é um Cloud que o Lovable coloca uma capa do Supabase. Então o Lovable te cobra um valor para ele ser o seu Supabase. Então aqui o pessoal tem muita discussão, em muitos grupos que eu participo, muita discussão que fala: ah, não, não é possível manter, porque daqui a pouco vai ficar inviável manter no Lovo, porque o cloud vai ficar muito caro. Então eu vejo pessoas que pagam o Lovo, tem os planos dele, né? Então a pessoa paga, por exemplo, o plano lá do Pro, $25, lá que dá na média de R$ 150. E paga o Supabase, o plano dele também acho que é $25, dá mais 150. Então a pessoa tem um custo inicial de R$ 300, e com esse custo inicial de R$ 300 a pessoa já faz muita coisa, assim, já consegue um avanço muito grande. O que acontece? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas R$ 300 e tal. Hoje eu tenho uma empresa física, tá, pessoal? Então vamos supor, se eu faturo 20 mil na empresa física e tenho um custo de 12 mil, e aí aqui nesse aqui eu faturo, por exemplo, sei lá, 10 mil e tenho um custo de R$ 300, qual que você acha mais viável? Então, assim, você também tem que ter uma calma no sentido de custo, faz parte de uma empresa. Se você quer montar um negócio que seja um SaaS, ele vai ter custo. Então você precisa ter esse custo para poder agregar e poder colocar mais ferramentas. O meu custo hoje, eu pago o plano do Lovo, já tem quase um ano já. O meu custo do Lovo eu tenho, mas eu tenho outras integrações. Por exemplo, eu emito nota fiscal no meu sistema, aí eu tenho uma integração que eu pago por mês. Eu tenho integrações com o WhatsApp, então eu pago essas integrações com o WhatsApp. Então eu tenho um custo já maior com isso. E aí eu tenho usuários usando. E aí a resposta, Henrique, mas muita gente fala que não dá para manter no Lovo Cloud. O Lovo Cloud, no meu aqui, ele tem $25 de uso. Então, à medida que ele vai usando o banco de dados ali, ele vai gastando. Por exemplo, você entrou hoje, aí no outro dia você colocou lá, gastou R$ 1. No outro dia gastou R$ 2, no outro dia R$ 3, 4, 6. Quando ele dá o $25 aqui, quando ele chega no 25 aqui, ele vai começar a te cobrar mais. Aí você vai ter que comprar um crédito para colocar mais. Isso aqui que eles falam, que chega no limite, daqui a pouco está te cobrando $300, não sei o que e tal. Beleza, eu também concordo. Eu não sei até onde vai chegar. E se eu chegar num patamar de ficar grande com o meu software, eu vou procurar um programador também, eu vou agregar alguma coisa, tipo assim, porque nem tudo vai chegar na minha mão. Então eu vou procurar um programador, cara, como é que eu faço para migrar isso e tal, e a gente procura algo a mais. Mas hoje eu mantenho a minha estrutura assim. Então o que acontece? No início eu gastava muito isso aqui, eu já cheguei a bater 28, já cheguei a bater 30, né? E aí eu comecei a estudar, comecei a ver essa questão aqui e eu comecei a aprender a otimizar algumas coisas. Então hoje, por exemplo, hoje é dia 15, ele cobra isso por 30 dias, hoje é dia 15, essa mesma plataforma que já gastou 30, está gastando 7 hoje. Mas como que você fez isso aí? Que eu comecei a ver onde estava errando, algumas coisas que eu construí, vai construindo, depois você vai corrigindo a construção, porque a IA, pessoal, ela constrói, faz uma telinha bonita, fica top. Só que você também precisa entender umas coisas, que é o intuito que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje. Eu acho que para você construir um SaaS, você precisa de 2 pontos, tá, pessoal? Você precisa, deixa eu apagar isso aqui não, deixa eu, aqui que qualquer coisa depois você copia se precisar. Você precisa de 2 coisas, você precisa saber uma dor que você vai resolver e regra de negócio. Porque o Lovable já resolveu o programador para você, né? Você já tem um programador, como se estivesse conversando. Cara, eu queria uma tela
que eu clicasse no botão e fizesse assim, eu mando muito por áudio, eu gosto muito de mandar por áudio, ele faz lá, ou você pode escrever também no Logo, e aí você fala para ele o que você quer que faz e ele faz. Então, assim, uma dor. O que eu estava fazendo? Eu estava resolvendo várias dores. Quando eu foquei em resolver uma dor específica, aí começou a dar certo. Como é que você fez para vender, Henrique? Como eu tinha uma base de clientes, amigos, né? Eu participo de comunidades que vendem a mesma coisa que eu simplesmente chamei lá, pessoal, tô com isso aqui. O pessoal gostou e começou a usar. Agora, eu já criei outras ferramentas, tá? Eu já tô com várias ferramentas rodando, que eu fiz o seguinte, eu gravei um vídeo igual esse aqui que eu tô fazendo, mostrando, ó, essa ferramenta aqui é para quem tem loja de celular. Então, se você tem loja de celular, isso, isso. Aí entrou pessoas, começaram a comprar, e aí as pessoas entraram, e aí as pessoas entrando, eu chamei essas pessoas e falei, cara, beleza, tudo bem? Você gostou da ferramenta? Gostei, podia ter. Aí eu comecei a buscar ideias daquele nicho específico para melhorar minha ferramenta. Então, assim, isso é uma ideia que eu dou para vocês, é o seguinte, se você vai montar uma ferramenta para consultório médico, por exemplo, procura um, dois, três médicos e pergunta, cara, o que você usaria aqui? Ou a secretária do médico, ela que usa, né? Mas como é que é a sua dor aqui? Como é que faz? E aí você pega. E aí você tem que entender de regra de negócio. O que é regra de negócio? Regra de negócio é o seguinte, como é que funciona um financeiro? Como é que funciona uma agenda? Como é que funciona a lógica por trás? Então, assim, não é sobre programar também, é sobre entender a regra de negócio. E como eu trabalho com isso, eu já sei a regra de negócio de um comércio, eu sei a regra de negócio, você gera boleto, e aí tem a régua de cobrança que eu quero enviar tantos dias antes. Então, assim, como eu tenho essa régua de cobrança na minha cabeça, regra de negócio, ficou mais fácil de construir nesse sentido. Então, pessoal, eu construí, eu tenho mantido, e hoje, por exemplo, num das minhas bases aqui já passaram mais vamos botar aqui, 80 usuários, tá? Que passou nesse mesmo gasto que eu falei para vocês aqui, de $25 aqui. 80 usuários já passaram pelas minhas ferramentas, entre churn, né? Churn, para quem não sabe a palavra bonita, é quem cancela, né? A gente tem essa palavra aqui para quem vende software. Então a pessoa assina, fica um mês, às vezes, não gostei, cancela, ou fica 3 dias, pede reembolso, e aquele negócio, e a gente fica nesse fluxo. Hoje eu devo ter na média aqui uns 35 a 40 usuários ativos desses 80, uns 40 usuários ativos entre as ferramentas que eu tenho, e elas estão usando. Henrique, você tem todas as ferramentas num Lovable só? Não. O que eu fiz? Eu construí e eu comecei a ver essa questão de gasto, eu não sabia, eu comecei a criar contas diferentes. Então hoje eu tenho 3 contas ativas do Lovable, que são ferramentas diferentes que eu trabalho. Então numa conta eu tenho uma, duas, três ferramentas, na outra eu tenho mais, na outra eu tenho outra, e eu tenho testado isso. Nas outras duas ferramentas também eu não pago o plano maior, eu pago um plano menor também, que ele diminui um pouco esse gasto da nuvem ali de $25, e aí eu tenho um gasto menor. Então eu tenho feito isso também para poder testar. Então eu tenho feito todo esse teste e tenho feito isso. Hoje, pessoal, eu já levo isso aqui como um negócio à parte, tá? Então eu tenho um segundo negócio, que são construção de sistemas personalizados. Então a gente constrói sistemas personalizados. Essa semana a gente entregou um sistema para um consultório médico. A gente entregou um sistema lá que o financeiro dele estava muito perdido e queria uma coisa mais simples e que fosse direto ao ponto. A gente construiu, mostrou para ele e a gente vendeu. A gente vendeu essa solução, pessoal, por R$ 1.000. Nossa, barato demais. Só que eu gastei 50 créditos. Então não gastei R$ 100 e entreguei uma solução para ele por 1.000. E a gente cobra um valor mensal também para dar manutenção. Então isso é legal para vocês ter a recorrência. Então a gente cobrou, fechou com ele. Ó, a gente cobra esse valor mensal aqui para manter o sistema no ar e tudo mais. Beleza, fechado, fechado. E estamos fechados. Então, você consegue construir várias coisas, pessoal. E você consegue já começar a ter isso. Se você trabalha em algum lugar, se você é CLT, alguma coisa assim, trabalha, ou você tem até uma empresa que quer construir, pensa nisso como um negócio mesmo. Você vai construir um negócio, você vai investir, todo negócio você investe dinheiro para construir ele. Então você vai investir nele, montar essa estrutura, e aí, a partir dessa estrutura que você montou, ele vai começar a te gerar ali o dinheiro, e você tem que pensar como empresa. Gerou R$ 3.000, vou tirar para mim. Não, é empresa, investe de novo, compra outra ferramenta, melhora isso, tira ali um pouquinho para você de retirada, né, para você fazer, mas pensa como um negócio que eu acho que vai te dar mais certo. E assim, esse vídeo aqui é para explicar sobre essa questão de é possível ou não? Eu acredito que sim, porque eu tenho mantido lá e tem dado certo, tem funcionado. Isso me ajudou muito, me trouxe renda que eu não estava esperando. Hoje, pessoal, abrindo números para vocês aqui, nesse um ano aqui com o Lobo, eu já devo ter faturado na média aí uns R$ 30.000. Então, assim, cara, para quem olha isso aqui em um ano, tudo bem, vamos botar, não tem um ano ainda, porque nós estamos em agosto ainda, mas dividido por mês, vamos botar lá R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, cara, já dá uma renda muito boa para você começar a pensar, poder respirar, né? Se você trabalha num lugar e ganha mais lá R$ 2.000, R$ 3.000 a mais, você vai melhorando aquilo. Às vezes é um dinheiro que você não estava esperando, então você pode reinvestir no seu negócio ali para aprender mais, comprar cursos e aprender mais.
Eu olhei isso, fui atrás de pessoas, paguei ferramentas, paguei curso para eu poder acelerar o processo, porque eu sou muito de acelerar o processo. E quando eu compro alguém, eu compro não o curso da pessoa, mas eu compro os erros que a pessoa cometeu para mim ajudar no processo. Então, em vez de eu errar, ficar errando, eu compro o erro da pessoa. Então, eu entendo mentoria, entendo essas coisas como assim. Eu compro o erro da pessoa, me fala aí onde você errou para eu não errar. Não, eu fiz assim, eu construí assim. Ah, beleza. Então, quando eu for construir um novo, eu já faço esse passo a passo aqui. Então, assim, eu fiz isso aqui. Então, o intuito do vídeo, pessoal, é trazer para vocês a ideia de que vocês hoje, se você tem ideia e quer construir um MVP, algo simples, você consegue colocar isso em prática e mostrar. E ali você consegue atender alguns nichos, coisas simples, pessoal. Às vezes você tem lá na sua cidade, aí você trabalha na sua cidade pequena, então a pessoa que tem um quiosquezinho, eu queria controlar um negócio. Eu fiz um sisteminha para quem é do interior, chama caderno de fiado. Que é o caderno de fiado? Aquele interior lá que a pessoa anota no fiado. Eu fiz um sisteminha praticamente igual um caderno. A pessoa coloca o nome, o valor da venda e fica lá. Quando dá 30 dias, a pessoa vem pagar. Então isso é um produto excelente. Eu fiz e estou vendendo ele também. Então, assim, é muito legal. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui nos vídeos do canal, vocês vão ver alguns vídeos desses que eu tenho aqui, que tá no canal aqui, alguns vídeos de produtos que tá rodando aí, de produtos que eu tenho e que estão rodando. Então, assim, é interessante você fazer. E eu vou deixar aqui para você comentar aqui no final desse vídeo, quem ficou aqui até o final, para comentar aqui se você gostou desse conteúdo aqui, que eu estou tentando começar uma série aqui no YouTube desse falando disso, porque é uma coisa que tem agregado. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo que eu vou continuar falando. E, Henrique, eu queria saber isso, como é que tá fazendo isso? Como é que funciona a questão da nuvem? E aí você deixa aqui que a gente vai começar a trocar ideia mais e falar sobre isso aí. Beleza, pessoal? Te agradeço por ter ficado aqui. Se você gostou, se inscreve nesse canal, me dá uma força aí, deixa o seu like e até a próxima, pessoal. Valeu!